Eu quero convidar você para nós estarmos meditando na palavra do Senhor no evangelho que Marcos escreveu, no capítulo 5, e nós vamos ler a partir do verso 24. A partir do verso 24, Marcos 5, 24, a palavra do Senhor Deus diz assim: Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas ao invés de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Você pode repetir comigo essa última frase? Vá em paz e fique livre do seu... Mas vamos fazer agora certinho, todo mundo junto? Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Agora fala para quem está do seu lado aí: vá em paz. Bom, o texto que nós acabamos de ler aqui narra um momento na história de Jesus em que ele atravessou de barco das regiões de Cesareia, das regiões de Gadara, e agora, chegando na outra margem do Mar da Galileia, uma multidão cercava Jesus. E Jairo, um dos chefes da sinagoga, veio até Jesus para poder clamar a Jesus por um milagre para a filha dele. Então o texto bíblico diz que ele se ajoelha aos pés de Jesus e ele implora a Jesus dizendo: a minha filhinha está muito doente, por favor, venha até a minha casa, impõe as mãos sobre ela, ore por ela para que ela seja curada. E enquanto Jesus estava indo com Jairo, você sabe muito bem, aí começa a acontecer o que nós acabamos de ler aqui. Uma mulher que havia 12 anos que padecia de um fluxo de sangue, de uma hemorragia, e essa hemorragia se dava por conta do seu período menstrual que não cessava. 12 anos ela sofria dessa hemorragia. Era muito tempo de sofrimento, obviamente, e não só de sofrimento por causa da doença, mas também de sofrimento por causa da forma como era lidado um problema como esse. Segundo a lei mosaica, em Levíticos 15, fala sobre a mulher que tivesse esse tipo de problema. No verso 25, principalmente, narra que se uma mulher se ela passasse do período menstrual dela, comum, normal, natural, então ela seria considerada impura por toda a sociedade e cultualmente, ou seja, ela estaria impura, ela não poderia prestar culto a Deus, e se o problema persistisse, ela deveria ser afastada do meio social para que ela não contaminasse ninguém. O verso 25 de Levíticos 15, diz que essa mulher, até o local onde ela sentava, a cama que ela deitava, a roupa que ela vestia, onde ela tocasse, qualquer lugar onde ela tocasse, deveria ser considerado impuro. Se alguém tocasse nela ou ela tocasse em alguém, a pessoa deveria se lavar, deveria lavar as mãos e se banhar completamente. E ainda assim a pessoa ficaria impura por 7 dias. Se ela esbarrasse em alguém, a pessoa ficaria impura até o final da tarde. Deveria se lavar, se banhar e ficaria impura até o final da tarde. Então havia um contexto cultural, um contexto religioso que fazia com que essa mulher, além dos 12 anos de sofrimento pela doença que ela tinha, presta atenção aqui, além dessa doença que ela tinha, ela ainda sofria preconceito social.
Então agora, essa mulher que foi afastada da sociedade, afastada da família, porque pensa bem, ela não podia ter contato com os filhos, nem com o marido, nem com ninguém. Agora ela estava afastada de tudo. O texto bíblico diz que ela tinha posses, porque ela gastou tudo o que tinha com médicos, mas o texto bíblico diz que ela veio piorando cada vez mais. E aí aqui nós já podemos tirar uma lição para nós. Primeira coisa que nós podemos observar é que existem momentos na vida que parece que nós estamos fazendo tudo para poder resolver o nosso problema. E talvez você está vivendo assim, ou já passou por isso, ou talvez vai passar em algum momento e precisa estar preparado para lidar com isso. Lembra? Na pregação você está aprendendo as lições, para que quando a prova vier, ou se você estiver passando pela prova, você possa ser aprovado. Então, preste atenção na lição, preste atenção no ensino. Amém? 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 Então, aquela mulher agora gasta tudo que tem com os médicos. Só piorou. Quando você investe tudo que pode, investe força, investe seu tempo para resolver um problema e o problema não resolve, muito pelo contrário, vem piorando. Todo mundo já passou por alguma fase difícil na vida. Todo mundo passa por dias maus. Jesus falou: no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós sabemos que existem dias difíceis para todos. Mas essa mulher estava passando por um tempo muito complicado. Será que você está vivendo isso na sua vida? Ou será que você já viveu um tempo em que você se esforçou para resolver um problema e ao invés de resolver, o problema só veio piorando? Você estava fazendo a sua parte. Você estava investindo tempo, investindo, pensamento, intelecto para tentar resolver a questão, para resolver a causa. Você conversava com as pessoas, ou com a pessoa com a qual você estava vivendo o problema, mas parecia que quanto mais você tentava resolver, pior o problema se tornava. Você tentava resolver o problema no seu trabalho, talvez seja esse o seu caso, e quanto mais você tentava resolver, pior a situação ficava. Você tentava resolver os seus problemas emocionais, e quanto mais você tentava resolver, pior o problema ficava. E aí, meu irmão, quando isso acontece, o que a gente faz? O que se pode fazer? Essa mulher não sabia, ela não conhecia o que você e eu conhecemos, mas o texto bíblico diz que ela ouviu falar de Jesus. Ela não conhecia Jesus como você e eu. Jesus é poderoso, sim ou não? Sim. Jesus tem poder de realizar milagres, sim ou não? Sim. Ele realiza milagres. Quem é que já viveu algum milagre da parte de Deus? Fala assim: eu já vivi. Olha só, tá vendo? Quanta gente ao seu redor, você mesmo já viveu milagres da parte de Deus, mas às vezes é complicado, porque você vive um milagre numa área, mas outra área está problemática. Pensa, essa mulher tinha recurso financeiro para poder investir no problema de saúde dela, mas essa área da saúde estava complicada e complicando cada vez mais, e chegou ao ponto em que todo o recurso que ela tinha se esvaiu na mão dos médicos, na tentativa do seu milagre, da sua cura. Mas, verso 25, verso 27, por favor, diz assim: quando ouviu falar de Jesus. Quando ela ouviu falar de quem? Jesus. Você já ouviu falar de Jesus, sim ou não? Sim. Você já ouviu falar o que ele é capaz de fazer, sim ou não? Sim. Quando ela ouviu falar de Jesus, o texto bíblico diz que ela chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Uma lição que nós podemos aprender aqui é que ela não esperou o milagre vir até ela. Ela correu atrás do milagre dela. Ela não ficou esperando, poxa, se esse tal de Jesus viesse aqui na minha casa, se esse tal de Jesus viesse aqui onde eu estou. Não, meu irmão, ela se levantou e foi correr atrás do milagre dela. Ela se levantou e foi atrás daquele que podia realizar o milagre dela. E eu tenho uma notícia para você: aquele que podia realizar milagres, continua podendo realizar milagres até hoje, e realizará milagres até a sua volta. Ele continua sendo poderoso. Então ela correu atrás do milagre dela. Você tem corrido atrás do seu milagre? Você tem procurado o seu milagre? Aí você diz: não, eu não corro atrás de milagre, porque a Bíblia diz que as bênçãos seguirão aos que creem. Ok, as bênçãos seguirão aos que creem. Os sinais acompanharão os que creem. Ok, os sinais acompanharão os que creem. Mas aí eu pergunto para você: seu milagre já chegou?
Sua bênção já chegou. Os sinais seguirão os que creem. As bênçãos seguirão e alcançarão os que creem. Se você ouvir e guardar todos os mandamentos que hoje o Senhor seu Deus te dá, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. É o que a palavra de Deus diz em Deuteronômio 28. Mas, por que às vezes o milagre ainda não chegou, a bênção ainda não chegou, a libertação ainda não chegou? Por que ainda não estou vivendo o meu milagre, a minha bênção? Se os sinais seguirão os que creem, se as bênçãos seguirão e alcançarão os que creem, talvez esteja faltando algum elemento dentro dessa questão, dessa soma, para que isso aconteça na sua vida. Talvez a questão toda seja, e não estou dizendo que é, talvez seja, temos a certeza de que os sinais seguirão os que creem. Temos certeza de que as bênçãos seguirão e acompanharão e alcançarão aqueles que ouvirem a palavra e guardarem a palavra. Então talvez esteja faltando crer mais. Talvez esteja faltando crer de verdade. Talvez esteja faltando ouvir a palavra e guardar a palavra. Mas talvez não esteja faltando nada disso. Talvez você tenha já a fé suficiente para viver o seu milagre. Está aí dentro de você. Talvez você tenha a palavra dentro de você. Você tem ouvido os ensinamentos do Senhor e guardou no seu coração. Talvez esteja tudo aí dentro. Então por que não acontece? A fé está aqui no meu coração. Eu ouço, eu guardo a palavra do Senhor. A palavra do Senhor está guardada dentro de mim. Eu creio no meu Deus, eu creio no poder dEle. Por que não aconteceu ainda o meu milagre? Então talvez agora seja a hora de pensar. Será que não é porque falta eu me mover em direção ao Senhor? Será que não é porque falta eu romper com algumas barreiras? E a primeira delas é romper as barreiras que estão dentro, sabe, da minha mente, dentro do meu coração. As crenças que talvez me limitam de viver o meu milagre. Aquela mulher tinha muito disso, porque o que disseram para ela? Você não pode. Se ela comentou com alguém, eu vou até Jesus e vou tocar nele, alguém que ouviu esse comentário disse, você está ficando louca. Se você for até Jesus e tocar nele, sabe o que vai acontecer? Vão te pegar, vão te amarrar, vão te apedrejar. Porque você tá quebrando isso. Você é uma impura, você não pode. Você é impura. Você lembra? Se você fizer isso, vai se aplicar a lei a você. A lei de Moisés vai se aplicar a você. Mas qual era a opção que ela tinha? Ficar parada e esperar a morte chegar, porque agora já não tinha nem mais recurso para tratar, não tinha mais dinheiro para comprar remédio, não tinha mais dinheiro para tentar alguma solução da medicina. E agora o que ela faz? Mas ela ouviu falar que Jesus estava passando por ali. E ela se levantou e foi em direção ao Senhor. E ela veio em direção a Jesus. E ela não só veio, mas ela rompeu com toda barreira, todo empecilho. E às vezes nós ficamos colocando um monte de obstáculo, um monte de empecilho, um monte de barreira para o sonho que nós temos, para o objetivo que nós temos, para o milagre que nós buscamos em Deus. Nós colocamos um monte de barreira, mas nós nos esquecemos de uma coisa: o Mestre está aqui. Então, se eu romper com as barreiras e tocar nele, eu posso ser curado. Foi o pensamento dela: se eu tão somente tocar em suas vestes, em seu manto, eu ficarei curada. Olha, a fé estava dentro dela. A fé está dentro de você, sim ou não? Sim. A fé aí dentro de você. Então agora, qual movimento precisa ser feito? Vir em direção a Jesus. Vir em direção a Cristo. Pastor, mas eu já estou andando em direção a Jesus. Eu já estou fazendo a minha parte. Eu já estou buscando a Deus, eu estou servindo a Deus, eu estou caminhando, eu estou fazendo a obra do Senhor. Então, devemos pensar numa coisa. Deus é soberano, sim ou não? Sim. Deus é soberano. Ele é poderoso para fazer milagres, sim ou não? Sim. Mas você enfrenta problemas também, sim ou não?
Por que eu enfrento o problema se meu Deus é soberano e Ele é poderoso para fazer milagres? Por que essa mulher passou 12 anos padecendo de um mal? Por quê? Pelo mesmo motivo que um rapaz nasceu cego. E quando os discípulos perguntaram, mestre, por que esse rapaz nasceu cego? Quem pecou? Os pais dele, ele? Qual foi o problema? Jesus falou assim, ó, nem ele nem os pais pecaram. Isso aconteceu para que se manifestasse a glória de Deus. Então olha para quem está do seu lado aí e fala assim, não se desespera. Não, mas fala com voz de crente, fala assim, pode estar difícil. Pode ser um problema grande. Você pode já ter tentado tudo. Fala assim, mas tem uma coisa que você pode fazer. Entender que o nosso Deus é soberano. E que Ele tem um plano para você. E esse plano vai glorificar o nome de Deus na sua vida. Quem crê nisso? Aleluia, glória a Deus. Eu creio nisso. Eu creio. Eu sei que talvez para alguns o pensamento é mais fácil crer quando não se está vivendo o problema. É mais fácil crer quando não se está no meio de uma crise, de uma situação como essa mulher. Mas e quando, poxa, você está fazendo a sua parte, mas a crise vem, você tenta resolver e ela aumenta. Você se aproxima de Deus e a crise ainda está ali. Mas o que essa mulher fez não foi só crer que o milagre podia acontecer. Não foi só se aproximar do Senhor, porque ela saiu de casa e foi até onde estava a multidão. Mas agora tinha uma multidão diante dela e ela tinha que romper com essa multidão de dificuldades. Então ela não deu desculpa. Ela não colocou argumentos. Não, eu até vim para tocar nele. Eu criei na minha casa que se eu tocasse nele eu seria curada. Eu saí de casa e cheguei até aqui. Mas tem tanta gente. E se eu encostar nessas pessoas eu vou torná-las impuras. E pela lei o meu castigo vai ser severo demais. Serão muitas pessoas. Então eu vou voltar para casa. Eu vou deixar isso para lá. Não, ela não fez isso. Sabe, tem gente que chega diante do problema e desiste. Só chega e fala, não tem jeito. O problema é grande demais. É muito difícil. Tem muito problema. Não tem condições. Só que até quando você vai ficar dando justificativa para sua falta de determinação? Porque tem situações que falta isso, perseverança. Perseverança. Falta só isso. Chega diante do milagre, mas tem um monte de problemas. Ah, mas ele me atrapalha disso, ele me atrapalha daquilo, ela me atrapalha disso, ela me atrapalha daquilo. Esse problema se levanta toda vez que eu tento me aproximar de Deus. Ah, é uma barreira, é uma dificuldade, é uma luta. Rompa com tudo isso. Faça como essa mulher, passa no meio do problema, no meio da dificuldade, no meio da barreira, ainda que isso produza medo, porque ela teve muito medo ao passar pelo meio da multidão. Mas ela tinha um alvo, ela tinha um objetivo. Eu vou tocar na orla do manto do Senhor Jesus, e eu creio que eu vou ser curada. Jesus, quando foi tocado por ela, Jesus parou. Falou, peraí, quem tocou em mim? Os discípulos falaram, mestre, olha a multidão, e eles estavam impressionados, né? Não foi num tom de crítica, não foi assim, você sem noção, mestre? Tem um monte de gente tocando, você pergunta quem me tocou. Não, foi num tom de, sabe, eles estavam impressionados com tudo que Jesus estava fazendo. Jesus tinha acabado de libertar um endemoniado, uma pessoa que estava possessa por uma legião de demônios, lá do outro lado do Mar da Galileia. Ele volta de lá e os discípulos estavam, uau, ele é o Cristo, ele tem poder para libertar os endemoniados. Mas aí ele está andando em direção ao pedido de um homem para orar pela filha dele que estava doente. Agora os discípulos deviam estar, cara, ele vai fazer mais um milagre. Ele está indo lá para fazer um milagre na vida dessa menina. A gente vai ver o mestre realizar mais um milagre.
E enquanto eles estão andando, Jesus está indo em direção a um milagre, mas tem outro milagre vindo em direção a Jesus. Tem hora que você fica olhando Jesus indo realizar milagre na vida das pessoas, mas é a sua vez de levantar e falar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, eu vou tocar no Senhor, porque eu preciso do meu milagre. Eu sei que se eu me posicionar, eu sei que se eu sair desse lugar, dessa zona de conforto, eu sei que se eu sair desse negócio de ficar dando justificativa, é esse problema, é essa dificuldade, é essa luta, eu não consigo por isso, eu não venço por aquilo. Mas se eu me posicionar, se eu me levantar, se eu vier de encontro ao mestre, se eu encontrar com ele, se eu tocar nele, eu posso ser curado, eu posso ser liberto, eu posso viver o meu milagre. Então você vai se levantar e a partir de hoje parar de dar justificativas. Mas foi a forma como eu fui criado, é a religião dos meus pais, eles vão me julgar, mas é a forma como as pessoas lidam comigo. Mas eu não consigo me envolver, sabe, com religião. Não, meu irmão, acaba com tudo isso. Você sabe o quanto você precisa. Tem um vazio aí dentro, tem uma angústia aí dentro, tem uma solidão aí dentro, tem uma ferida aí dentro que sangra, uma hemorragia emocional, uma hemorragia espiritual. Nada estanca esse sofrimento, nada acaba com essa dor, nada remove esse fluxo, sabe, tão intenso de angústia que passa por você. Mas você precisa entender: eu vou romper com essas crenças limitantes, eu vou romper com esse negócio de não posso por causa disso, não posso por causa daquilo, não vou fazer porque vão se levantar contra mim. Não, eu sei que eu preciso do meu milagre, eu sei que tem um vazio dentro de mim, eu preciso ser preenchido pela graça do Senhor. Então levanta, sai do seu lugar e toca em Jesus. Jesus, eu vou me entregar, e eu sei que eu serei tocado pelo teu poder. Eu vou tocar no Senhor, mas o teu poder vai tocar em mim. Então Jesus percebeu que dele tinha saído o poder. Ela tocou em Jesus, mas ela não tocou igual todo mundo, você sabe disso. Os discípulos falaram: tem muita gente tocando. Mas ele falou: alguém tocou em mim de uma forma diferente. É esse toque diferente que nós temos que procurar procurar realizar. Tocar em Jesus como todo mundo toca, cantando como todo mundo canta, adorando como todo mundo adora, fazendo o que todo mundo faz, dá no mesmo. Não, eu vou tocar em Jesus de uma forma diferente. Eu vou adorar no meio do problema, mas eu vou adorar com intensidade. Eu posso estar passando por dificuldade, mas eu vou buscar o Senhor, eu vou adorar Ele, e eu vou tocar nele de uma forma diferente. Alguém tocou em mim. Foi você, Silas. Alguém tocou em mim de uma forma diferente. Foi você, Darlan. E aí Pedro fala: Jesus, está todo mundo, que eu já imagino que foi Pedro. Não, o texto não diz quem foi. Eu já imagino que foi o cara que nunca ficava quieto. Jesus, todo mundo está tocando, o Senhor pergunta: quem me tocou? Aí Jesus falou: alguém me tocou de uma forma diferente. Alguém me tocou de uma forma diferente. Ei, levanta sua mão e fala assim: a partir de hoje eu quero tocar em Jesus de uma forma diferente. Eu quero viver um milagre na minha vida. Mas eu sei que eu tenho que romper com as barreiras. A barreira do pecado, a barreira do medo, a barreira da insegurança. Eu preciso romper com isso, porque eu sei que se eu tocar no Senhor, o meu milagre vai acontecer. Aleluia! Se você crê nisso, libera um som de glória nessa noite. Aleluia! E a palavra de Deus diz que quando ela tocou em Jesus, imediatamente, verso 29, cessou a sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Sabe, alguém já viveu alguma vez um milagre assim? De repente você sentiu: eu estou livre desse mal, estou livre. Um rapaz veio conversar comigo esses dias. Ele foi pro
para o Desconectados, nosso retiro de jovens e adolescentes. E quando ele veio conversar comigo, ele falou: pastor, eu quero dar meu testemunho. Eu queria contar para o senhor primeiro. Eu não vou contar qual foi o milagre que aconteceu, eu não vou contar o testemunho dele, para ele contar. Mas eu sei que ele falou assim, ó: teve um momento em que eu senti que eu não tinha mais aquele problema. Igual essa mulher. Imediatamente o fluxo cessou e ela sentiu no seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Ei, eu não tenho poder e eu não posso prometer nada para nenhum de vocês, porque é o Senhor quem tem poder. É Ele quem realiza milagres. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, mas Ele tem os propósitos dEle para cada um de nós. Essa é a realidade. Enquanto Ele ressuscita uma menina de 12 anos, uma menina que viveu 12 anos saudável, que foi a filha de Jairo. Ela viveu 12 anos de saúde, ficou doente e morreu. Uma mulher, e você só encontra nesses dois casos, porque Deus é muito detalhista. Se você procurar o evangelho, no Evangelho de Marcos inteiro, você não vai ver um momento sequer, eu repito, nenhum momento em que Marcos descreve um tempo, dando número, um tempo de sofrimento. Só aqui, quando ele fala que ela padeceu 12 anos de uma hemorragia. E você não vai encontrar em nenhum canto do evangelho que Marcos escreveu, ele dando a idade de alguém, o número da idade de alguém. Só aqui. Para mostrar assim, tinha vida saudável acontecendo numa criança de 12 anos. Mas também tinha uma vida que era saudável, ficou doente. Pensa, quando a menina, filha de Jairo, nasceu, a mulher adoeceu lá do outro lado, lá em outro canto da cidade. Uma criança nasceu e cresceu saudável, uma mulher cresceu saudável e ficou doente, 12 anos de doença, 12 anos de saúde, e de repente Jesus chega na cidade, a saúde da criança acabou e ela morreu. A mulher toca em Jesus, e a doença da mulher acabou e ela viveu. E aí você diz, poxa, mas um milagre aconteceu aqui, e um sofrimento e uma dor ali, porque a realidade é, a mãe dessa criança, a mãe dessa menina estava sofrendo muito. O pai dela estava desesperado. Jairo chegou desesperado para pedir um milagre a Jesus, para que ele orasse. Desesperado. Tinha dor e sofrimento. Quando Jesus chegou na casa, as pessoas estavam chorando. Às vezes Deus permite momentos assim. E não me pergunte por quê. A única coisa que eu posso te dizer é, Ele tem os propósitos dEle para você e eu. Você já passou por momentos difíceis, alguns estão passando, eu já passei por momentos difíceis, todos nós já enfrentamos em algum momento, mas nós sabemos que Deus tem um propósito para tudo. E na vida dos filhos de Deus, tudo está dentro do propósito de Deus. Ou você não sabe, ou você nunca ouviu falar. Será que você nunca leu Romanos capítulo 8, verso 28? Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Daqueles que foram chamados segundo ou de acordo com o propósito de Deus, com o seu propósito. Deus tem um propósito para você. Tem tempo de luta, tem tempo de sofrimento, tem tempo de dor, mas Deus tem um propósito para você. A angústia está batendo forte, pastor. Nesses últimos dias, parece que o meu coração está mais aflito. Eu já fiz tudo o que eu podia para poder tentar essa aflição, tirar essa aflição de dentro de mim. Mas está apertando cada vez mais, está apertando cada vez mais. Eu estou ficando tão angustiada, tão angustiado. E aí o Espírito Santo diz para você, então venha a Cristo, como aquela mulher do fluxo de sangue. Venha a Cristo. Rompe com a vergonha, rompe com o medo, rompe com a multidão e venha a Cristo. E aí a Bíblia diz que depois dela tocar em Jesus, sentiu que estava livre de todo o mal. Agora, verso 30,
No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Jesus, contudo, ou melhor, Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Verso 33. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Por que essa mulher fez isso? Veja, por que ela estava tremendo de medo? Você já sabe, eu já sei, nós já sabemos. Ela estava tremendo de medo porque, para contar o milagre que ela viveu, ela iria expor o problema que ela tinha diante de todos. Então as pessoas diriam: você passou por mim, ela me tocou, ela é uma impura, ela tocou em mim, ela tocou em Jesus, ela tornou Jesus impuro. De acordo com a lei, a gente tem que apedrejar essa mulher agora, acabou. Ela tocou em todos nós. Então ela veio tremendo de medo, se ajoelhou aos pés de Jesus. Ah, meu irmão, quantas vezes você e eu sentimos esse medo dentro de nós? Você sabe assim, eu fiz coisa errada. Preste atenção nisso. Eu fiz coisa errada. Estou com medo. Como que eu vou orar? Como que eu vou falar com Jesus? Meu coração está aflito. E sabe, deixar passar o problema, deixar passar o pecado. Porque tem gente que parece que pensa assim: eu errei, eu pequei, como é que eu vou orar? Como é que eu vou falar com Deus? Seria muito cara de pau. Como é que eu vou falar com Ele? Aí, às vezes a pessoa pensa: é melhor deixar o tempo passar. E aí eu vou esquecer um pouco desse erro e eu volto a falar com Jesus. Mas Jesus não se esquece. Deixa eu te lembrar disso, Ele não se esquece. Pode passar 1000 anos, se você continuar vivo, Matusalém, Jesus não vai se esquecer. Vai ser como se tivesse acabado de acontecer o seu pecado. Ele não se esquece. Então não adianta deixar o tempo passar. Pecado não confessado ia confessar para Deus. Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Pecado não confessado é pecado acumulado. Se você não confessa os seus pecados ao Senhor e não deixa, você vai acumulando pecado. Pecado sobre pecado. Então a ira de Deus pode ser derramada sobre aqueles que assim vivem a qualquer momento. Então o que fazer? Eu toquei em pessoas mesmo estando impuro. Eu toquei em Jesus. Ele vai mandar os discípulos dele me prender e apedrejar. Mas ela não sabia de uma coisa que você e eu sabemos. O Espírito do Senhor Deus estava sobre Jesus. Jesus era a imagem do Deus Pai aqui na terra. A revelação da glória de Deus para nós se deu na pessoa maravilhosa de Jesus. E o que isso significa? Quando ela tocou em Jesus, ao invés dela transformar Jesus em impuro, a glória de Deus, o poder de Deus, o Espírito Santo de Deus, a unção de Deus, a presença de Deus, a manifestação de Deus na pessoa de Jesus, foi quem purificou aquela mulher. Deixa eu falar uma coisa para você. Os seus pecados não tornam o Senhor impuro. Mas se com os seus pecados você se aproximar do Senhor, com certeza a glória dele te purificará. E nem, preste atenção nisso, nem os anjos, nem demônios, nem homens poderão te condenar. Porque quando aquela mulher tocou em Jesus, a glória de Deus purificou ela ao invés dela contaminar Jesus. Então ela conta tudo o que aconteceu, ela dá o testemunho dela, as pessoas ouvem e com certeza alguns rangeram o dente. Porque tem muito disso no meio das pessoas.
Muitas pessoas têm essa dificuldade, e eu creio que você não, em nome de Jesus. Mas tem gente que tem dificuldade de ver a bênção acontecer na vida do outro. E sabe, fica sempre procurando um problema, um defeito, uma falha, ao invés de dar glória pelo milagre que a pessoa viveu. Ao invés de dizer glória a Deus, eu vou celebrar com essa pessoa. A ordem de Deus é se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Tem uma pessoa se alegrando porque viveu uma cura, uma libertação. Então, por que eu vou ranger os dentes e dizer, mas ele é errado, mas ela é errada? Eu conheço ela de outros carnavais, eu conheço ele de outros carnavais, eu sei a história dessa mulher, eu sei a história desse homem, meu irmão. Lembra de uma coisa: dos seus pecados eu não me lembro mais. É a declaração de Deus. Mas as pessoas vão me acusar. As pessoas vão dizer, está na igreja agora, está dando uma de crente, meu irmão. O pai do filho pródigo recebeu ele de volta e o abraçou quando ele chegou. E o texto bíblico diz que ele correu de encontro ao filho. Eu já ensinei isso para vocês, guiado pelo Senhor. Um idoso judeu não corre. Isso é antiético. Isso é uma vergonha, principalmente nos textos bíblicos. Era uma vergonha para um idoso judeu correr. Então, quando Jesus falou assim, e o pai correu de encontro ao filho, Jesus estava dizendo, o pai, quando você voltar para o pai, que você vai voltar. Sabe por quê? O servo não permanece para sempre na casa do pai, mas o filho permanece. E ainda que você tenha se desviado por algum motivo, a casa do pai ainda continua sendo a sua casa. E quando o filho voltou, o pai correu, e ele não se importou com o que iriam dizer dele, ele não se importou com o que iriam falar a respeito dele, ele correu e abraçou o filho. Então Deus está dizendo para você, ei, para de pensar no que as pessoas vão pensar de você, no que vão falar a seu respeito, que vão dizer que você, agora está querendo dar uma de crente. Não, eu sou seu pai, e a minha presença te basta e te purifica. O seu pecado não me contamina, mas a minha presença te purifica. Então, Jesus virou para aquela mulher, ela estava com medo, uma sentença poderia ser dada para ela a qualquer momento. Mas os homens não puderam dar uma sentença de morte para ela, sabe por quê? Porque Jesus deu uma sentença de paz. Olha o que diz a palavra do Senhor. Verso 34. Então ele, Jesus, lhe disse, filha, a sua fé vá em paz e fique livre do seu. O que Jesus falou? A sua fé te curou. Vá em paz. O movimento de fé dela, a determinação de fé dela para alcançar o milagre que ela precisava. Ela correu riscos, mas ela sabia, eu tenho que tirar isso de mim. Eu tenho que me livrar desse mal. Tem pessoas aqui nessa noite, eu falo isso, não é por deduzir, não, dessa vez eu estou falando, e eu sempre deixo claro, quando não é o Espírito Santo falando, eu digo, olha, eu estou dizendo isso, não é porque Deus está me revelando. Eu estou dizendo isso porque todo mundo tem problemas. Eu estou dizendo isso porque eu sei que esse tipo de problema... Não, mas agora eu estou dizendo pela palavra do Espírito Santo de Deus. Tem pessoas aqui nessa noite que entraram com o coração tão angustiado, com uma hemorragia na alma. Você já tentou curar isso, procurando um novo relacionamento? Para uma pessoa foi assim que você tentou resolver. Feriram seu coração, causaram uma hemorragia, um sangramento. Deus permitiu, porque você precisava se aproximar dele, porque você precisava voltar para a casa do Pai. A dor foi grande, a ferida ainda está aberta, o sangramento ainda está acontecendo, mas Jesus está aqui. Você veio até Ele. Agora você tem que romper com a multidão que tenta
fazer com que você desista da decisão que você precisa tomar. A decisão de sair do seu lugar de conforto, da sua zona de conforto, e tocar no Mestre, entendendo: eu já tentei de tudo, agora eu vou tentar tocar nele para viver o meu milagre. Outra pessoa está, sabe, também com o coração, com um buraco dentro do peito. Você está tentando preencher de todos os jeitos, mas nada ocupa. E sabe, e você já tentou. Você é tão novinha. E às vezes as pessoas dizem assim: como pode você? Você não sabe o que é passar por problema. É que pode, você está assim. Você tem tudo. Você é uma menina nova, bonita. Por que você vai ficar assim, sabe, angustiada? Por que esse negócio de ficar triste? Para com isso. Mas ninguém consegue sentir o que você sente dentro de você. Essa aflição, essa angústia, essa hemorragia que acontece na sua alma. Jesus pode curar. Mas você precisa tomar uma decisão. E não é brincadeira. E não importa o que as pessoas vão dizer. E não importa, sabe, o que vão pensar. Você sabe o quanto você precisa. Você sabe, assim como aquela mulher sabia. Então é tomar a decisão: eu irei até o Senhor, porque eu serei curada. Então Jesus disse: filha. Jesus chamou ela de quê? Filha, a tua fé te curou. A tua fé te curou. Você creu. Não foi eu nem precisei tocar em você. Você tocou em mim. A tua fé te curou. Tem fé aí dentro de você? Talvez tem gente aqui que está assim: tem fé, mas é tão pouca, tão pouquinho. Eu já estou perdendo a minha fé. Minha fé já está, parece que a minha fé está acabando. Eu não sinto mais o que eu sentia, a alegria que eu sentia, a fé que eu tinha, acreditava mesmo. Mas parece que eu perdi essa fé. Eu não consigo mais acreditar como antes. Sabe, eu não consigo mais. Mas eu vou falar uma coisa para você. Talvez você não consiga acreditar mais por causa dos erros que cometeu. Lembra de Pedro? Lembra? Você lembra, Blade? Lembra de Pedro? Oh. Pedro estava perdendo a fé, porque ele tinha errado contra Jesus. Ele negou Jesus com as atitudes dele. Ele negou com palavras, com ações. Ele negou. Então ele pensou: não tem mais jeito. A fé começou a ir embora. Ele estava perdendo a fé. E ele desistiu de ser apóstolo. Ele achou que não tinha mais jeito. Jesus foi crucificado e morreu. E Pedro tinha negado Jesus. Quantas vezes nós negamos o Mestre? Quantas vezes você negou ele? E talvez negou com atitudes, com ações, com pensamentos, com palavras. Mas aí Pedro foi embora. Ele foi para o mar da Galileia. Ele falou: eu vou pescar. Ele falou com os amigos dele: eu vou pescar. Não tem mais jeito para mim. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui no meio de vocês. Eu não sirvo para isso. Ele falou que eu ia trair ele, e eu traí. Ele disse que antes que o galo cantasse eu ia negar 3 vezes, e eu neguei. Eu vou embora, acabou para mim, eu vou pescar. E ele foi. E os amigos dele disseram: nós vamos com você. Eles devem ter ficado preocupados. O que Pedro vai fazer? Ele está tão aflito, tão angustiado. Eles entram no barco e passam a noite inteira tentando pescar. E eles pegaram quantos peixes? 153? Quem falou isso? Está amarrado, hein? A noite inteira não pegaram nada. A noite inteira, nada. No final da noite, amanhã chegando, eles ouvem uma voz lá da praia. Eles já estavam desistindo, voltando com o barco. E eles ouvem: amigos,
Vocês têm algo para comer? E eles disseram, não. E João falou, Pedro, aquele é o mestre. Pedro ouviu aquilo, colocou a capa dele, pulou no mar, saiu nadando. Enquanto os outros foram remando, levando o barco, Pedro saiu nadando na frente. Peraí, mas a fé não tinha acabado? Mas ele não tinha desistido? Mas ele olhou e viu Jesus lá. E ele ouviu Jesus chamar ele e os que estavam no barco de quê? Amigo. Só Jesus consegue chamar de amigo alguém que trai ele como você e eu. Só Jesus consegue chamar ainda de amigo alguém que com um beijo o entrega para a morte como Judas fez. Só Jesus tem a capacidade de continuar amando, sabendo o que nós faremos contra ele, o que nós já fizemos contra ele. Ele chamou de amigos. Então Pedro ainda tinha um pouquinho de fé. Ah, Márcio, só um pouquinho assim, estava dentro de Pedro ainda. Já tinha perdido muito com aquela hemorragia da traição, mas ainda tinha um pouquinho de fé dentro dele. Quando ele chega na beira da praia, a Bíblia diz que Jesus estava em pé na praia. Do lado de Jesus tinha um pouco de pão, um fogareiro e alguns peixes. Fala assim, tinha um pouquinho de fé dentro de Pedro. Sabe o que Jesus fez? Pedro chegou na praia e quando ele olha para Jesus, ele ressuscitou. Eu imagino Pedro, ele ressuscitou. E o coração dele se enche de esperança e de alegria. E aí ele olha para o lado de Jesus e ele vê o fogareiro. E ele lembra, mas eu neguei. Porque a Bíblia diz que estava muito frio onde Pedro estava, enquanto Jesus estava sendo julgado de modo escuso, de modo errado, porque não podia haver julgamento à noite, mas ele estava sendo julgado, e Pedro estava com muito frio, então acenderam um fogareiro, e Pedro se aproximou do fogo para se aquecer. Então Pedro olhava para aquelas chamas, se aquecendo, e olhava para o lado, e Jesus estava sendo humilhado. Pedro se virava e talvez fechava os olhos para não ver o que estava acontecendo, mas ele ouvia o crepitar das chamas, ele ouviu o som do fogo, o som das lenhas estalando. Agora ele está lá na beira da praia. E quando ele chega ali com a esperança, Jesus ressuscitou, ele ouve o crepitar do fogo mais uma vez. Ele ouve o som do estalo das lenhas pegando fogo. E ele se lembra, mas eu traí. Por que Jesus falou, vocês têm algo para comer? Certamente não é porque Jesus tinha fome. Porque quando Pedro chegou já tinha o quê? Um pouco de quê? Um pouco de pão e peixes. Comida para Jesus tinha. Mas ele estava deixando claro. A pergunta que ele fez foi, vocês têm algo para comer? E eles responderam acertadamente, não. E Jesus estava dizendo, quando eles chegaram, está vendo, eu não dependo de vocês, mas vocês precisam de mim. Sabe por quê? Porque quando eles disseram que não tinham, Jesus falou, lancem a rede do lado direito. E foi isso que ativou a memória de João. Porque Jesus fez eles se lembrarem de uma vez em que eles passaram a noite sem pegar nada. E no dia seguinte Jesus disse, lancem a rede do lado direito. Eles lançaram e fizeram a maior pesca. O início do ministério de Pedro com Jesus, da caminhada, do discipulado de Pedro começou com esse grande milagre, a pesca maravilhosa. E agora Pedro estava desistido. E Jesus realiza outro milagre, uma outra pesca que lembra Pedro, mas quando ele chega na praia tem fogo para lembrar que ele traiu, mas tinha um pouquinho de fé ainda dentro de Pedro. Pergunta para quem está do seu lado, ainda tem um pouquinho de fé aí? Fala assim, tá difícil, não tá? Pergunta para essa pessoa, tá difícil, não tá? Mas ainda tem um pouquinho de fé aí? Sabe por que eu estou falando isso com você? Porque quando Pedro viu o fogo, logo em seguida ele olhou para o lado e achou do lado do fogareiro um bocado de pão,
um pouquinho de pão e um pouco de peixe. E isso fez ele lembrar do quê? O que vocês têm para comer? Não temos nada senão 5 pães e 2 peixinhos. Volta a sua memória comigo. Uma multidão sentada, mestre, a multidão tem fome. Despede ela para que essa multidão possa procurar comida. Jesus falou, não, deem vocês de comer a ela. Mas nós não temos. Vocês têm algo para comer aí, amigos? Não. Deem vocês de comer a multidão? Não temos. O que vocês têm? 5 pães. Para 5.000 pessoas é suficiente, sim ou não? Não. Então tinha um pouquinho de pão e um pouquinho de peixe. 2 peixinhos. E aí Pedro lembrou. O fogo me lembra que eu traí. Mas os pães e os peixes me lembram que ele pode pegar um pouco e transformar em muito. Pergunta para quem está do seu lado de novo, tem um pouquinho de fé aí? Fala assim, aquele que multiplicou pães e peixes. Pode, você está entendendo? Pode multiplicar a fé que está dentro de você. Ele está lembrando você nessa noite, eu posso multiplicar a fé que tem dentro de você, ainda que tenha pouco, eu sou poderoso para multiplicar a sua fé. Aleluia, glória a Deus. Então Pedro viveu um outro milagre, o maior de todos que ele já tinha vivido. Uma fé que estava desse tamanico. Já tinha se esvaído com a hemorragia do pecado, com a hemorragia do erro. Agora a ferida é estancada. Pedro, você me ama? Te amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Senhor, eu te amo. Então cuida dos meus cordeiros. Pedro, você realmente me ama mais que todos esses? Aí ele olha e ele vê João, que ficou com Jesus até o momento em que Jesus foi crucificado. Todo mundo foi embora, só as mulheres e João permaneceram. João abraçado com Maria à sombra da cruz. E ele olha para João e ele pensa, eu não amo mais que João. Então ele diz para Jesus, mestre, o Senhor sabe de todas as coisas e sabe que eu te amo. E a Bíblia diz que ele ficou triste porque Jesus perguntou pela 3ª vez, tu me amas? Mas ele não se atentou para uma coisa. Cada vez que Jesus perguntou, você me ama? Jesus estava colocando remédio na ferida. Jesus estava curando aquela ferida e transformando em cicatriz. Uma marca que faz lembrar, e Deus faz isso com a gente. Ele cura a dor, ele cura a ferida, mas ele deixa a cicatriz. Você se lembra do problema, se lembra da dificuldade, não causa mais dor, mas está na memória ainda. Deus não se lembra mais. Ele lançou no mar do esquecimento, mas ele te deixa lembrar. É a marca. Está aqui, uma cicatriz no meu braço. Eu não sinto mais dor por isso aqui. Quando cortou, sangrou, doeu muito, mas agora não dói mais nada, mas tem uma marca. E eu me lembro exatamente como isso aconteceu. Então Deus permite a ferida, Ele cura a ferida, mas Ele permite a cicatriz, para você se lembrar, como foi que aconteceu, quem foi que te curou. E para cada pergunta que Jesus fazia para Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Olha, ele estava tirando o sentimento de eu não sirvo mais e dizendo, você vai servir muito mais a partir de hoje. Presta atenção nisso. Talvez você já pensou, eu não sirvo para mais nada, e Jesus está dizendo para você, você não serve para mais nada do que você pensava servir, mas você serve para muito mais do que você imagina, porque eu escolhi você. Desde a barriga da sua mãe, eu escolhi você. Desde que você ainda não tinha nem forma direito, você estava lá sendo gerado. E o Senhor diz, eu escolhi você. Cara, Jesus está amando muito uma pessoa aqui. Ele ama todos vocês, Ele ama todos nós. Eu nem estou com ciúme disso, sabe por quê? Eu não sou como a multidão que range os dentes para aquele que está vivendo milagre. Eu estou me alegrando porque eu sei que o Senhor está amando muito uma pessoa aqui. E Ele está ministrando essa palavra porque Ele está amando muito alguém aqui.
E Ele está dizendo: eu te amo. Eu te amo, por isso eu te trouxe aqui. Eu te amo, por isso eu estou falando com você. Eu te amo e por isso eu estou te fazendo entender essa palavra como você nunca entendeu nenhuma outra antes. Eu te amo. E Ele está dizendo: eu estou curando a sua ferida hoje. Então, Jesus deu a Pedro uma missão e um propósito. E a fé que estava acabando, que só tinha um pouquinho, se multiplicou. E a Bíblia diz que Pedro, numa pregação, aquele punhadinho de pão que era Pedro, aquele bocadinho de fé que havia dentro dele se multiplicou tanto, que na primeira pregação dele, em Atos 2, depois que o Espírito Santo foi derramado sobre ele, na primeira pregação, 3.000 almas, 3.000 pessoas se renderam a Cristo. Acabou. E Jesus diz: não acabou. Eu tenho muito mais para fazer na sua vida. A mulher do fluxo de sangue já tinha desistido, acabou. Gastei tudo que tinha com os médicos. Jesus apareceu e mostrou para ela: eu tenho muito mais para fazer na sua vida. Vá em paz e fique livre do seu mal. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Qual é o mal que tem te assolado? Pensa nisso. Qual é o mal? Qual é o mal que tem te assolado? Qual é a ferida que tem feito você sangrar emocionalmente ou talvez espiritualmente? Como é que está a sua fé? Ah, pastor, está igual a de Pedro. Então Jesus está falando com você. Ah, minha fé está igual daquela mulher do fluxo de sangue. Eu creio que eu serei livre do meu mal. Então Jesus está falando com você. Jesus só não está falando com pessoas que estão igual a multidão, tocando nele, mas não tocando com fé. Estão ouvindo a palavra, mas só escutando. Mas você está ouvindo, você que está sendo tocada pelo Espírito Santo, você que está sendo tocado pelo Espírito Santo, você está ouvindo a voz do Senhor dizer para você, através da minha voz mesmo, através do seu pastor aqui, através desse cara aqui que é falho, igual você, mas que o Senhor escolheu assim como escolheu a Pedro, assim como escolheu você. Deus está falando com você. Ainda tem caminho pela frente. Eu tinha escolhido você antes de você nascer. Esse vazio, essa ferida, essa angústia, essa dor, essa solidão, esse sentimento de que você não serve mais, esse sentimento de que, sabe, não. Ei, amiga, ei, amigo, você tem algo para comer aí? Não, Senhor, eu não tenho. Mas Ele diz para você: mas eu tenho. E eu posso dar a você, e vai saciar sua sede para sempre a água que eu vou te dar, e vai saciar sua fome para sempre o pão que eu lhe der, porque eu sou o pão vivo que desce do céu, eu sou o pão da vida, disse Jesus, e aquele que comer desse pão jamais terá fome, e aquele que beber dessa água jamais terá sede.